Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos concedeu o dom da vida, que nos sustentou e que nos fez chegar até esse momento. Que a paz que vem do Eterno enche o coração de cada um de vocês nessa noite. Shalom a todos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez na nossa jornada, desvendando o seu propósito de vida. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Estamos mais uma vez, na nossa jornada, desvendando o seu propósito de vida. Nós já estamos no 5º dia, para a glória do Eterno. 5 dias de live para trazer o caminho, te direcionar a você encontrar o seu propósito de vida nessa terra. Você já conseguiu responder a pergunta? Por que você está aqui nessa terra? Para que você foi criado? Ainda não conseguiu responder? Mas o Eterno, ele vai te dar uma direção hoje. Sabe por quê? Porque o tema da nossa aula hoje é criados para ser eternos. Tá bom? Mas antes eu quero louvar ao Eterno por cada vida aqui presente. Vocês não estão aqui por acaso. Foi o Eterno quem conduziu vocês a estar aqui, que escreveu cada detalhe para que hoje estivéssemos reunidos. Que o Santo, bendito seja Ele, abençoe suas famílias, derrame sabedoria sobre vocês e fortaleça suas mãos para cumprir o propósito que Ele designou para a sua vida. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E a partir de agora nós vamos falar sobre a nossa aula de hoje, que é criados para ser eternos. A nossa palavra está em Eclesiastes 3:11, que diz assim: Deus plantou a eternidade no coração do homem. Só um segundinho. Você já se perguntou por que a ideia de morrer parece tão estranha, parece tão injusta? Mesmo sabendo que todos nós um dia partiremos dessa terra, há dentro de nós a sensação profunda de que fomos feitos para mais tempo, para durar mais tempo, não é verdade? E isso não é coincidência. Olha o que a Bíblia mesmo nos disse, que o próprio Eterno plantou a eternidade no coração do ser humano. O ex-presidente Abraham Lincoln, ele disse o seguinte: Deus certamente não teria criado um ser como homem para existir somente por um dia. Não. O homem, ele foi feito para a imortalidade. Nós vivemos a consequência daquele pecado lá inicial, o pecado original, não é verdade? Perdão. Nós fomos criados para ser eternos. E por isso esse desejo dentro de nós, porque o próprio Eterno, ele plantou esse desejo em nós de sermos eternos, de vivermos um outro plano, vivermos uma novidade de vida. Então, eu quero falar sobre 5 verdades sobre a vida dentro do tema criados para ser eternos. A primeira verdade sobre a vida é que a vida, ela é um ensaio para a eternidade. Eu vou estar olhando assim de vez em quando para cá, porque eu estou de frente para o tablet e tudo que eu anotei está aqui escrito, tá bom? A vida que vivemos aqui não é tudo, verdade.
Thomas Brown, ele falou que a vida é apenas um parêntese dentro da eternidade. Não aqui, mas na eternidade. A nossa vida, mesmo que a gente consiga chegar a 102, 106, 107 anos, 110 anos de vida, a gente não está vivendo tudo aquilo que Deus, que o Eterno planejou para que nós possamos viver. Isso é só um parêntese do que a gente vai viver ainda eternamente. Nós estamos ainda na fase de preparação, como a infância antes da vida adulta. Não é verdade? Quando a gente é criança, quando a gente é bebezinho, a gente começa a se preparar para mais à frente a gente começar a enfrentar a vida adulta, né? A gente, quando é criança, quando é adolescente, quer ser logo adulto, quer crescer, ter responsabilidades. Mas quando a gente começa a ter responsabilidades, a gente passa a querer voltar no tempo e ser como criança, né? Agora, você deve pensar a sua vida como um atleta faz o aquecimento antes de começar uma grande maratona. Ele aquece o seu corpo, ele estica seus músculos, ele faz alongamentos, porque ele está se preparando ali para correr uma maratona. Então a nossa vida tem que ser da mesma forma. Se preparar para o dia da eternidade. Você pode viver até 110, 120 anos, como eu falei, nesse mundo. Mas a palavra eternidade quer dizer sem fim. Então, se você viver só 110 anos aqui na Terra, é somente um parêntese do que você ainda está para viver na eternidade. Por isso, o que você faz aqui importa tanto. Essa palavra é muito forte. O que você faz aqui é o que mais importa. Porque existe a lei da semeadura e colheita. Tudo aquilo que você planta, você colhe, não é verdade? Estamos aqui sendo moldados, preparados e treinados, não apenas para vencer nessa vida, mas para viver plenamente na próxima vida. Por isso que a vida é um ensaio, é uma preparação, é um treinamento para que nós possamos viver a eternidade. Segunda verdade da vida segunda verdade sobre a vida, que a vida é um desejo pela eternidade e que ela foi plantada por Deus. Como a palavra mesmo nos disse, né? Que o próprio Eterno, ele plantou o desejo da eternidade no ser humano. Por que sentimos que deveríamos viver para sempre? Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A eternidade está escrita no nosso DNA espiritual. E mesmo quando enfrentamos a morte, ela nunca parece natural, não é verdade? É um processo natural do homem, de qualquer pessoa, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Morrer aqui, nesse plano, nesse nível de esfera, não é verdade? Mas mesmo quando a gente enfrenta, quando a gente vai num velório, num enterro de algum parente, de algum conhecido, a gente ainda fica achando que aquilo não é natural, que é uma injustiça. Eu ouvi um certo testemunho que alguém falou que foi pro velório da mãe, pro enterro da mãe, e ele ficou se perguntando por quê, onde o senhor estava no momento em que ela estava morrendo, porque o Senhor não fez nada. E ele disse que ouviu uma resposta de Deus assim, ó: eu estava e estou no mesmo lugar quando meu filho morreu naquela cruz, e eu também não fiz nada por ele. Foi isso que ele ouviu. Não é natural a gente aceitar a morte de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente conhece, principalmente quando parte muito cedo. Uma coisa que a gente não esperava. Porque na verdade, ela não foi o plano original de Deus. O plano de Deus não tinha morte. Era uma vida eterna se Adão e Eva
eles não tivessem feito o pecado original. A morte, ela é apenas uma transição. O nosso corpo é como se fosse uma barraca temporária. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:1 o seguinte: quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará uma casa no céu, feita por Ele, e que durará para sempre. Não é lindo ouvir isso? Que você está morando em uma casa temporária, mas que Deus está preparando algo para que a gente possa durar para sempre. Terceira verdade sobre a vida, que a vida, ela é um destino eterno, e esse destino eterno, ele é escolhido aqui. As nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões vão influenciar aonde nós iremos passar a eternidade. Porque a eternidade, ela tem dois destinos. Primeiro, a aproximação de Deus, que é um destino que a gente vai se aproximando cada vez mais dele, através de nossas escolhas, nossos desejos, nossas decisões, as nossas vontades e tudo aquilo que faz com que a gente se aproxime cada dia mais de Deus. Ou a separação eterna, porque tudo isso que eu acabei de falar também tem um caminho que vai nos afastar de Deus, que vai nos afastar do eterno. Então, ou nós vamos passar a nossa eternidade ao lado do Pai, ao lado do nosso Deus, ou nós vamos passar uma eternidade afastada do nosso Deus. Eu estou falando aproximado e afastado, separado, para não ter que falar antes sobre céu e sobre inferno, porque isso é um tema muito polêmico, muito complexo de se falar, porque existem muitos pensamentos a respeito disso. O pensamento judaico é um, o pensamento católico é outro, o pensamento protestante é outro, o pensamento das pessoas do Testemunho de Jeová são outro, dos adventistas são outro. Então é um tema que a gente não entra agora, tá bom? Porque a gente está falando de propósito. A gente precisa achar o nosso propósito. Por quê? Porque quando a gente achar o nosso propósito em Deus, nós vamos estar trilhando um caminho para nos aproximarmos mais do eterno. C.S. Lewis, ele escreveu: existem dois tipos de pessoas. As que dizem assim, para Deus: seja feita a sua vontade. Mas já existe outro tipo de pessoa que Deus diz assim, tudo bem, faça conforme você quer, conforme a sua vontade. Aí já é Deus que fala: seja feita a sua vontade. Porque a gente muitas vezes não quer realizar a vontade do Eterno. A gente até ora dentro do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas existe essa outra pessoa que Deus diz assim, tudo bem, faça do seu jeito. Não é verdade? Ignorar Deus aqui é recusar a eternidade com Ele. Não é castigo, é consequência de nossas escolhas. Se a gente não passar a eternidade ao lado do eterno, não é um castigo de Deus. É consequência do que nós escolhemos viver aqui na terra. Quarta verdade sobre a vida: que a vida é viver à luz da eternidade. E isso vai mudar tudo. Quando você vive com os olhos na eternidade, a sua perspectiva, a sua esperança e os seus objetivos, eles vão mudar. Coisas que antes pareciam importantes para você vão cada vez mais perdendo valor. Eu, por exemplo, quando eu comecei a encaminhar para o meu propósito, eu tinha bastante camisa de time de futebol. Hoje eu só uso uma, que é a da seleção brasileira. Mas antigamente eu usava a do Corinthians todos os dias. Eu tinha no mínimo umas 7 ou 8 camisas do time do Corinthians. E quando eu passei a estudar mais a Bíblia, mais a fundo a religião de Jesus, eu comecei a entender
que aquelas camisas elas estavam representando uma idolatria. Ela estava representando que o meu Deus era aquele time. Eu ainda acompanho futebol, mas não acompanho com tanta frequência como eu acompanhava antigamente, que ficava debatendo, discutindo, ficava chateado às vezes quando meu time perdia. Então isso foi começando a perder o valor e o sentido para mim, porque eu encontrei o meu propósito. O meu propósito é estar aqui ensinando você a encontrar o seu destino. Não é dizer qual é o seu destino, é te ensinando a você encontrar, a você buscar o seu destino. Então isso foi perdendo valor para mim, porque eu estava colocando, por exemplo, uma pessoa que vai com uma camisa de futebol, de um time de futebol, para dentro de uma igreja cultuar a Deus, ele não está indo cultuar a Deus, porque ele está indo dizer para a igreja que o Deus dele, o mais importante para ele é aquele time. Porque a pessoa que vai para um culto dentro da igreja, cultuar, prestar um serviço divino ao Eterno, ele tem que ir trajado de uma forma que expresse isso para as pessoas. E quando você vai lá, você já começa a tirar o foco das pessoas. Quem não é daquele time que você torce, vai começar a discutir camisa feia, que isso, que aquilo. E já quem torce, o nosso time ganhou, começa a perder o foco da você. Além de você levar a idolatria para dentro do templo, você começa também a tirar o foco de outras pessoas que são ou contra ou a favor do seu time, para dentro da igreja também. Então você vai começar a valorizar mais relacionamento com pessoas que vão te aproximar de Deus. Você vai priorizar relacionamentos que vão te fazer ter sucesso, mais caráter do que a aparência, mais a obediência do que a fama, entendeu? Então isso perde o sentido. O apóstolo Paulo ele fala em Filipenses 3,7 o seguinte: antes eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero sem valor por causa do que Cristo fez por mim. Então Paulo ele começou a enxergar isso, que quando ele encontrou o seu propósito ali naquela cidade em que ele caiu do cavalo, que foi tirado as suas escamas, na estrada para Damasco, quando ele encontrou o seu propósito, que era levar a palavra do Eterno a outras pessoas e a ensinar que Yeshua era o caminho que levava até o Pai, ele viu isso. Você começa quando você encontra o seu propósito, você começa a usar seu tempo, seu dinheiro, seus dons de forma mais sábia, porque você quer prestar um serviço para aquele que te criou, para aquele que te formou. E isso é viver com propósitos e viver com uma eternidade em mente. Quinta verdade sobre a vida. A vida e a eternidade é maior do que podemos imaginar. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 2,9. A eternidade, por mais que você tente pensar, imaginar como é que é a eternidade, como é que é o trono, como é que é o céu, como é que vai ser a terra, como é que não vai ser, você não vai conseguir. Olha o que ele diz, nem o olho viu, nenhum ouvido ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amados, olha aqui o segredo aqui para você encontrar o seu propósito. Você deve amar ao Eterno. Somente quando você começa a se entregar ao serviço divino do Eterno e a levar isso para outras pessoas, você demonstra amor ao Eterno e você começa a encontrar o seu sentido de vida. O nosso cérebro ele não consegue compreender completamente como é que é a eternidade. Seria como hoje a gente tentar explicar para uma formiga o que é a internet. É incompreensível, mas Deus ele nos dá o vislumbre de que a gente vai estar com Ele na eternidade. Isso é uma verdade.
para aqueles que o amam. Nós estaremos com ele. Teremos um novo corpo. Seremos recompensados pela nossa felicidade, a nossa fidelidade, aliás. E teremos novas responsabilidades e tarefas eternas que nós vamos amar em cumpri-las. Isso é uma das certezas da eternidade. E C.S. Lewis, ele também falou nas Crônicas de Nárnia, uma frase muito poderosa. Vê se você vai entender. Para eles, foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida que tiveram nesse mundo foi apenas a capa e a primeira página de um livro. Agora, enfim, estavam começando o primeiro capítulo da grande história, a qual ninguém no mundo jamais leu, e que prossegue eternamente, capítulo após capítulo, cada vez melhor. Então, quando a gente partir dessa vida, nós vamos estar ainda na capa e no primeiro capítulo, ou na primeira página, se a gente estivesse escrevendo um livro da nossa vida, porque o restante vai ser escrito na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, quando nós descobrirmos o nosso propósito nele. E para a gente concluir, eu quero dizer isso para você: você foi criado para ser eterno. A morte não será o seu fim, será uma nova etapa na sua vida. Como Mateus Henry disse, é necessário que o assunto de cada dia seja se preparar para o nosso último dia. Então, amados, quer encontrar seu propósito? Começa a se preparar para o seu último dia. Começa a se preparar para a sua eternidade. Porque aquilo que você plantar, as escolhas que você tomar, as decisões que você colocar como prioridade na sua vida, vai ser aquilo que vai determinar se você vai estar na eternidade com o eterno ou separado do eterno. A pergunta que fica é: já que você foi feito para viver para sempre, o que você precisa fazer hoje? Parar de fazer hoje. Parar, realmente. Como eu parei de usar camisa de time. E o que você precisa começar a fazer para a sua eternidade? Há muito mais na vida do que o aqui e agora. Viva cada dia como se fosse o primeiro dia da eternidade. E lembre-se, este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. É uma mensagem diferente para João, 1 João 2,17. Queridos, vamos nos preparar para o nosso último dia. Mas temos que nos preparar como se fosse o nosso primeiro dia lá na eternidade, junto com o Eterno, para sempre, para sempre. Por quê? Porque Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é fiel. Ele quer que você passe a eternidade ao lado dele. Ele é tão bom que Ele nos dá uma chance de estarmos ao seu lado, de vivermos a eternidade no lado dele. Então, queridos, você precisa amar o Eterno, buscar esse caminho. Todo trauma, toda crença, tudo aquilo que aflige sua vida, vai sair da sua vida no momento que você tomar a decisão de ir ao encontro do Eterno e lhe prestar um serviço divino. Porque nós não cultuamos, nós prestamos um serviço ao divino, ao Eterno, como no templo antigamente. Tá bom? Que o Eterno possa te abençoar. Antes, eu quero te pedir algo. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Tá bom? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde e que a paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Shalom, Deus te abençoe, fiquem com Deus
E até amanhã, às 19 horas, nós vamos estar aqui novamente com uma mensagem. Ainda faltam 35 mensagens para a gente chegar no fim da nossa jornada. Assim como o povo de Israel teve por 40 anos no deserto, numa jornada, nós vamos estar aqui por 40 dias, numa jornada, para a gente tirar tudo que não presta mais da gente e ser renovados no eterno, tá bom? Deus te abençoe.